consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. E o que faço sai tudo errado. Tão cansado de estudar, não consigo me... Meu time de botão no ar, bem-vindo, bem-vinda. Leandro e a mim de um lado, Paulo Júnior do outro. O meu time de botão escalado e na rua. Escalado com o San Lorenzo do Silas e o San Lorenzo de outros. Porque ninguém joga futebol sozinho. Um abraço, Andreas Córdoba, que já devo ter contado aqui, né? Explicou duas coisas na minha infância, meu técnico. A primeira que você pode ser o melhor, e na época, na escolinha lá, eu era um dos melhores, né? O cabeludo, não o cabeludo, eu era o canhotinho cabeludo era bom. Mas não faz nada sozinho, não adianta. Às vezes uma tabela, um overlapping, facilita melhor o teu jogo. E calção de futebol não tem bolso, porque você não leva nem dinheiro, nem identidade, nem nada pro campo. Não interessa quem você é. No jogo é o jogo, irmão, né? Pode ser o Jorge Benjor, pode ser o Neymar, pode ser o Paulo Júnior, pode ser o Silas. O jogo é o jogo. Você tem que colocar a bola na casinha. Então é o San Lorenzo de muita gente, o San Lorenzo do menino Papa Francisco, né? Ainda nem sonhava em ser Papa e assistiu na década de 90 o San Lorenzo campeão saindo da fila. Vamos contar essa história, mas antes o meu oi, Paulo Júnior. Oi, eu acho que todo mundo que é Papa um dia sonhou em ser Papa, né? Ninguém chega na tua casa e sugere, e aí, Leandro? Vamos assumir essa fumaça? Vamos ser o Papa nas cabeças? Legal falar do Silas. O Silas tem uma coisa curiosa, né? A gente fala muito disso aqui. Quem acompanha o programa já sabe da nossa ideia de como a Copa do Mundo pesa no futebol brasileiro, né? Para a memória dos jogadores. O Silas, ele vem, né, de 4 Copas do Mundo com Pelé, de camisa 10. Depois são 2 Copas de Rivelino. Depois são 2 Copas de Zico. 1 Copa de Silas. Então ele não só pega uma linha trajetória ali, né, uma caminhada de jogadores absolutamente gigantescos, como ele pega Copas do Mundo que estão no hiato, né? Não tem nem aquele carinho do Sarriá, não é a turma exatamente, por mais que ele tivesse já, por mais que ele faz parte dessa turma, mas não é o imaginário lá de quem foi a Copa de 82, de Zico, Falcão, Sócrates, e não é a turma do Tetra, né? Que, como a gente sabe, ganhar uma Copa do Mundo pro legado do jogador em qualquer lugar do planeta, mas acho que aqui no Brasil a nossa relação com a seleção é bastante quente nesse sentido. A Copa do Mundo define a prateleira do cara. Então o Silas tem todo o orgulho e a relevância de ter sido um camisa 10 da seleção brasileira numa Copa do Mundo. E 90 eram só 20 anos de 70, Sim. né? É doido pensar isso, mas quem estava assistindo aquela Copa ainda vinha de uma herança, né? De Pelé e depois de Rivelino e Zico, como eu citei. Ao mesmo tempo, a turma da Copa seguinte vai ter esse carimbo na testa para sempre, né? Viola, Paulo Sérgio, Mazinho, toda uma turma de jogadores que, enquanto tiver de pé, vai ter lá um carimbo de tetra na testa. Então é legal falar do Silas porque, apesar de todo o tamanho, muita gente que está nos ouvindo pode ser que nunca parou para olhar a lance do Silas, exatamente porque ele não está nessas equipes mais marcantes. Ô Paulo, eu vou contar uma história rápida antes da gente começar. Uma história. O meu tio Genésio, inclusive meu tio Genésio se recuperando da Covid-19 e desejo pronto restabelecimento. Um beijo, viu, Genésio? Ele foi para a Argentina. Primeiro voltar para 90, né? Ele foi para a Copa do Mundo de 90 e ficou marcado na história da família, ele aparecendo na TV. Aquele pré-jogo, né? O Tino Marcos, lá não sei se já era o Tino Marcos, devia ser já, né? Tino Marcos da época lá, entrevistando os torcedores na porta do hotel. Quem deve jogar, o Valdo ou o Silas? Aí faz aquele fala-povo, né? O Valdo.
o Silas. Acho que é o Valdo. Acho que é o Silas. No meu time joga os dois. E perguntou pro meu tio Genésio. E meu tio Genésio falou, o Silas. E um tempo depois, não sei por qual razão, esse mesmo tio foi pra Argentina e voltou com várias camisas da Argentina da Pênalti. Eu não sei se um representante da Pênalti, amigo dele, não sei o que aconteceu. Carga roubada. Então, a Pênalti patrocinava vários times da Argentina, né? Fazia as camisas. Ele trouxe várias pra gente, só que só uma camisa tinha 2 exemplares, que era justamente a titular do São Lourenço. Razão pela qual, como eram 2 camisas, eu e meu primo Boto, a quem manda um beijo também, vestimos as 2 camisas e fomos jogar no quintal como se a gente fosse um time, né? A gente nem conhecia direito o São Lourenço, enfim. E a gente batizou o nosso time, vermelho e azul listrado, de Tremeleque. Sei lá, coisas da cabeça de criança, né? Tava o Emelec na TV, na Libertadores, talvez, a gente criou o Tremeleque com a camisa do São Lourenço. E várias outras, tinha a camisa do Chacarita, do Talheres, várias camisas que hoje devem valer uma bala nesses brechós futebolísticos que estão vingando, né? Muita gente vendendo camisa velha, muito público para comprar camisa velha. Vamos começar essa história do São Lourenço do Silas, lembrando que isso compreende 94, 95 e 96, os anos que o Silas passou em Buenos Aires. O Paulo Silas, né, que aparece para jogar futebol no São Paulo em 85, é eleito o melhor do Mundial Sub-20, né, de 85, então também tem uma credencial internacional aí, e é a senha para que ele suba para o time de cima da seleção já no ano seguinte, né? O Silas vai de fato para a Copa do Mundo em 86 e é titular absoluto do São Paulo, que viria a ser conhecido como Os Menudos. O Silas é campeão paulista e brasileiro pelo tricolor e vai caminhando firme para a Copa de 1990. Em 86 ele foi camisa 20, reserva, e em 90 ele foi o camisa 10 e, enfim, era, como eu já contei aqui, né, tinha uma discussão popular. O time do Lazzaroni só tinha espaço para um meia, né, 3 zagueiros, 2 volantes, era só um meia. Ou era o Silas ou era o Valdo. No jogo da eliminação contra a Argentina, o Silas entrou no segundo tempo. E a história dele com a Argentina começava a se cruzar ali, né? E alguns anos depois ele estaria na Argentina para bater bola. Menudo ou N5? Menudo. Mas o Justin Timberlake é bom, né? Bom demais. Não é o Michael Jackson, mas bom demais. Bom demais. Vale dizer que um ano antes da Copa de 90, o Silas estava no time que ganhou a Copa América no Maracanã, ao lado de Valdo. Copa América de 89, disputada aqui no Brasil. O time daquela final tinha Tafarel, Mauro Galvão, Aldair e Ricardo Gomes, Mazinho, Dunga, Silas, Valdo, Branco, Bebeto e Romário. Então, coube, né? Coube. Um meio-campo com Dunga, Silas e Valdo, à frente com Bebeto e Romário. Branco de um lado, Mazinho do outro. O técnico era o Lazzaroni. Na Copa de 90, o Silas já não é mais jogador do São Paulo. Antes da Copa ele vai para Portugal, defende o Sporting, passa rapidamente pelo Uruguai, joga também no Cesena, joga numa forte Sampdoria, lá na Itália, e aí ele vai voltar para o Brasil para jogar no Internacional, que é campeão da Copa do Brasil, mas não tem o Silas como grande estrela daquele time. Para lembrar o Colorado campeão, Roberto Fernandes, Célio Lino, Gato, Ricardo, Pinga e Célio Silva, Elson, Anderson, Caico, Marquinhos, depois Silas então reserva do Marquinhos, Gerson e Maurício, saudoso. Também o Luciano no ataque. Depois ele ainda joga o Silas pelo Vasco e aí sim recebe a proposta do São Lourenço. Então roda bastante, né? Roda bastante nesse momento ali, Copa de 90, 91, 92, 93. O Silas está rodando bastante. Não é aquela coisa como era no São Paulo, né? Tão marcada. Ele acaba passando por vários clubes e vem, no fim das contas, a proposta para o São Lourenço. Como você já falou lá no começo, o período São Lourenço é 94, 95, 96. Sabe por que ele roda muito, Paulo?
Porque o empresário é o Juan Figuer, né? Ah. O Juan Figuer tem que girar, né? A roda tem que girar. Por isso foi jogar no Uruguai, né? Por isso tinha uma portinha aberta na Argentina. O Juan Figuer, enfim, que engrenagem tem o Juan Figuer. E o Gato Fernandes, né? Você chamou de Roberto Fernandes, né? Porque tá no... Eu sempre lembro do Pupo Moreno, né? Do Roberto Pupo Moreno, né? Poderia ser Roberto Fernandes, o Gato, ou Roberto Gato Fernandes. Ficou Gato Fernandes só, para sempre. O Roberto Fernandes, o pai do Gatito. Vai saber se o filho do Gatito vai ser goleiro, né? Aí Gatitito. Vai ser o Gatitito. Gatitito. Este San Lorenzo era um clube em um momento chave de sua existência. O San Lorenzo tinha perdido seu estádio, né, o gasômetro, em dezembro de 79, no meio da ditadura da Argentina, e também por causa do governo da Argentina, né? O governo tinha outros planos para o terreno, tinha uma força política, tinha um contrato ali que o San Lorenzo tinha contrapartidas para entregar, enfim, um rolo. O fato é que o San Lorenzo perdeu o gasômetro, perdeu o seu estádio, que virou supermercado mais tarde, né? Virou um supermercado. E era um estádio importante não só para o San Lorenzo, né? A seleção da Argentina jogou muitas vezes antes do Monumental de Nunes, jogou muito naquela cancha. Perder aquele estádio foi um golpe profundo, claro, no clube. O clube foi parar num bairro distante chamado Vidia Flores e lá construiu o novo gasômetro. A parte de todo esse impacto econômico, que também é emocional, é estrutural, o time não nadava em dinheiro, chegou a ser rebaixado, sem estádio, rebaixado, enfim, um inferno na vida do torcedor do San Lorenzo. O clube entrou em um jejum de títulos. Em 74, o San Lorenzo foi campeão pela última vez. A gente está aqui em 94, portanto é o 20º ano sem taça para o San Lorenzo quando o Silas chegou. Teve um jogo pelo centenário da Federação Argentina, a AFA, em 93, e o Silas foi convidado para esse jogo. Esse jogo é famoso porque ele marcava a volta do Maradona depois da suspensão pelo doping. E naquele dia rolou um primeiro contato com o São Lourenço, um contato ali com o staff, com o agente do Silas. E em 94, essa paquera, esse namoro acabou dando em contrato. O camisa 10 do São Lourenço era o grande Nestor Gorosito, e com a sua saída, quem assumiu a vaga foi o Silas. Silas, portanto, deixava o Vasco da Gama e estreou no São Lourenço em 12 de abril de 94, marcou um gol num jogo São Lourenço 2, Boca 1, e a gente tem áudio dessa estreia, né? Temos o áudio. A manchete no dia seguinte foi: Silas chegou, tocou e ganhou. Uma espécie de Vini Vidi Vici dos italianos lá pro Silas, que já chegou metendo gol. Vamos ouvir. El pelotazo es para Montserrat. El que cierra es McAllister. Le quedó a Biagio, la tiene Silas. A ver el negrito. Silas. ¡Gol! De San Lorenzo. Llegó Paulo Silas, dopado Pereira. Silas. Y San Lorenzo que le gana a Boca 1-0. Vamos a... Naquele campeonato de estreia, o Silas também marcou um puta golaço contra o River Plate. Então ajuda, né? Ajuda o caboclo, né? O cara chega na primeira campanha, mete gol no Boca e no River, nada mal. Outro detalhe é que a torcida do São Lourenço escolheu a Aquarela do Brasil para cantar o nome do Silas antes das partidas. E não cantava nem o nome do Silas, era só a melodia mesmo, né? O Brasil, Brasil. E era interessante, foi uma maneira bem interessante de abraçar o novo meia do clube, o brasileiro Paulo El Negro Silas. Como você já citou, o Silas chega num clube batendo 2 décadas de fila, estreou metendo gol no Boca, a torcida já tá com ele, abraça o jogador, mas não teria volta olímpica naquele ano de 94, por muito pouco. O São Lourenço perdeu a taça para o River do Francescoli, mas acabou o ano com otimismo, acabou o ano empolgado com o que tinha apresentado em campo. O técnico, o Héctor Bambino Galego, o cara que jogou no Corinthians e ídolo também lá do São Lourenço, resolveu fazer uma pré-temporada de verão de 45 dias
em Mar del Plata. Um episódio de Acapulco dos Chaves, mais ou menos, né? Uma loucura. O Silas conviveu com rumores de que podia sair do clube, mas acabou entrando nessa barca, seguindo nesse projeto. Passou 1 mês e meio treinando no litoral argentino e o clube estava empolgado em fazer um campeonato ainda melhor no ano seguinte. O campeonato argentino Clausura de 95, ou seja, o primeiro semestre tinha o Clausura, o segundo semestre, o Apertura da temporada seguinte, seria um dos mais legais de todos os tempos. Foi um campeonato que chegou nas fases ali, passou da metade, com mais de metade dos 20 times com chance matemática de ser campeão. O El Gráfico chegou a citar na metade do campeonato que 12 times matematicamente estavam na briga. Era um torneio com um raro equilíbrio e tinha alguns times destacados. Por exemplo, esse River que a gente citou, do Francesco, ele estava muito bem. O Vélez Sarsfield era o atual campeão do mundo, então estava na crista da onda, com aquele retrogosto da champanhota ainda estalando. E o River que venceria a Libertadores de 96, inclusive, e a pauta também era o Maradona, né? O Maradona estava para voltar pro Boca, o fim da punição estava rolando, o Maradona se preparando, poderia pintar em qualquer clube, acabou indo pro Boca. Na estreia do São Lourenço, decepção. São Lourenço 1, Gimnasia La Plata 1. Empate que depois se mostrou importante, porque o Gimnasia lutou pelo título até a última rodada, até o último minuto da última rodada. Então esse empate parecia ruim na primeira rodada, mas foi fundamental quando a gente olhou a tabela final do campeonato. Com a derrota por 2-0 para o Argentinos Júniors na rodada 2, aí a coisa começou a pesar. É um tiro curto, né? É um campeonato que é um turno, são só 19 jogos e a recuperação precisava chegar logo, apareceu na rodada de número 3. A escalação nessa terceira rodada de campeonato argentino: Pacé, Escudeiro, Arévalo, Ruggeri, Manusovic, Montserrat, Galeto, Neto, Silas, Biagio, Gonzalez. O desempenho foi melhorando, a liderança veio depois de 3 vitórias. Rodada 9, Banfield 0, São Lourenço 3. Rodada 10, teve São Lourenço 3, Newell's 0. E rodada 11, Mandiú, cadê você? 1, São Lourenço 2. 2 vitórias fora de casa, 1 vitória dentro de casa. E na meiuca do campeonato, rodada 9, 10, 11, rodadas 9, 10, 11, o time do Silas assumia a ponta. Só que pro Silas a coisa não estava legal. O Silas estava morando num hotel, meio aquela instalação provisória, né? Ainda com roupa na mala, tudo mais. Um loft. Tava no... um flat. Não sei se ainda tinha Mas será que tinha, né, em 95, esse conceito de flat? Eu sei lá. Ele estava chateado, porque a direção do clube fez promessas e não as cumpriu. Fazer promessa e não cumprir é mal. Ele estava esperando, ele queria trazer a família, e o São Lourenço prometeu uma casa para ele, essas coisas todas. E depois da 7ª rodada, o Silas fechou a mala, pegou suas coisas e foi pro aeroporto. Ia se mandar pro Brasil para mostrar ali que ele tinha personalidade. Não jogo mais. Tá bem louco, né? Então. Só que ele não encontrou voo, viu, Paulo? Não tinha voo imediato. Não é que nem hoje, que sai de 20 em 20, né? Mas você acha que ele chegou a botar o RG na bancada ali da TAM? Na bancada, Você acha que rolou isso? Colou. Falou, eu sou o Silas do São Paulo, o comandante Rolim mandou pegar o próximo. E já tá o pessoal lá no Passat me esperando em Cumbica. Então se quer mesmo ir, vai de pássaro marrom também, né? Deu... mas enfim... Cara, é muito bom, né? Um jogador de futebol não cogita pegar um Bumba, né? Não tem essa possibilidade. O cara vai meter um expresso brasileiro pra descer no alto do Ipiranga ali? Não tem cabimento. Ele não pegou o Bumba, não pegou o avião, e a diretoria do São Lourenço foi até o aeroporto, buscou, adoçou a boca do Silas, fez novas promessas e teve um diretor que falou para ele o seguinte: se as promessas não se cumprirem em alguns dias, eu mesmo te pego, te trago para o aeroporto, te dou um beijo de boa sorte e rasgo o teu contrato.
dessa vez funcionou. O Silas, sei lá, uma semana depois já estava com casa, carro, família, tudo certinho. Então o Silas tá mais de boa, alto astral, vou seguir por aqui. E na rodada 12, quem era o líder, o Ginásio, vinha também ali disputando a liderança nas últimas rodadas, vivendo um sonho, uma luta pelo título. O Ginásio empatou em 0-0 com o Boca. E aí o São Lourenço fazendo 1-0 sobre o Espanhol, gol do Biagio, assumiu a liderança. Faltavam 7 partidas para o fim do campeonato. Mas é um bololô de candidatos, né? Um campeonato de 19 rodadas, faltando 7, tem muita gente ainda ali empatada, brigando pelo título. De toda forma, a imagem da taça começa a ganhar corpo, é aquela sensação de que você tá dormindo na liderança. O torcedor compra o jornal e fala, se a gente ganhar todas daqui até o final, bate campeão. Então, era um momento de confiança do São Lourenço. Depois de um empate que custou essa liderança na rodada 13, patinando em busca do título, veio um clássico na rodada de número 14. São Lourenço 3, Huracan 0, gols do Corbalán, que fez contra, e 2 do nosso querido Biagio. Venceu o maior rival, valia muito. Retomar a liderança metendo 3-0 num clássico, valia ainda mais. Alto astral no São Lourenço. Imbicava, então, saía da rodada 14 em primeirão e fazendo 3-0 no jogo mais importante. Tierra Arrieta. Neto, señoras y señores, se vería Paulo Silas. Señoras y señores, el Pampa es el que quiere. Viene el gallego. Contragol. Gol. Corbalán en contra. Gol. De San Lorenzo de Almagro a los 30 en contra de su propia valla. Hugo Rolando Corbalán. San Lorenzo de Almagro 1, Huracán 0. Manusovic. Neto. La pide sobre el perro, sobre el sector derecho. Bien contra el offside. Manusovic. Y esto vale. Allí está Manusovic. El Pampa. Gol del Pampa. Gol del Pampa. Gol del Pampa. ¡Gol! San Lorenzo de Almagro liquida el partido. El Pampa, Claudio Darío Biagio a los 31 viene Sala Barrios. El perro por adentro, el Pampa para liquidar el Pampa. Qué egoísta el Pampa que insiste. Señoras y señores, aquí está para entrarle suavemente el Paulo Silas. El Pampa, gol. De San Lorenzo de Almagro, otra vez el Pampa, Claudio Darío Díaz. Você ouviu os gols do 3-0, São Lourenço 3, Huracan 0, e esse Biagio que a gente está retratando aqui, né? Toda hora gol do Biagio, 2 gols nessa partida. Ele é o Pampa, La Pampa Biagio, é o apelido, porque ele nasceu na região de La Pampa, que eu não sei se é a região aonde a expressão tudo a Pampa foi cunhada. Mas deve ser a Pampa, viver em La Pampa. E tem o Pampa do vôlei, né? O Pampa do vôlei que entrava no segundo tempo ali para fazer os pontos de ace, o famoso ponto de saque. O Biagio jogou no Peñarol no começo da carreira. Depois, do São Lourenço, que a gente está contando aqui, ele defendeu o Bordeaux da França e fez um joguinho pela seleção argentina no ano de 95, que prova que ele estava numa ótima fase. El Pampa Biagio, o camisa 9,
aqui que nesse jogo, inclusive, que a gente ouviu agora, né, que a gente ouviu os gols, no terceiro gol ele recebe uma bola espetacular do Silas, é uma cavadinha impressionante, coisa de maestro, bolaça do Silas, que é uma prévia, a cavadinha do Silas é uma prévia de um gol antológico que o Silas vai marcar nesse Meu Time de Botão em 97, a gente vai contar daqui a pouquinho. Vieram outras duas vitórias nas rodadas 15 e 16, e a segunda dessas duas vitórias, né, na rodada 16, é um 2-0 sobre o Boca Júnior, jogo de enorme importância, jogo que afasta o Boca da luta pelo título, gols do Pampa Biadio e do Arbarello, os dois do ataque, e seguindo os passos do Corvo, do San Lorenzo, o Ginásia também estava vencendo seus jogos, então na rodada 16, falta 3 para acabar, tá lá, San Lorenzo e Ginásia disputando ponto a ponto. A gente vai subir som para os gols do 2-0 do San Lorenzo sobre o Boca e volta para terminar esse campeonato. A vivir San Lorenzo Boca. Este San Lorenzo en la búsqueda. Viene el Pampa. San Lorenzo de Almagro a los 29 el Pampa Claudio Darío Biagio. Sí, así el Pampa acompaña en el perro que quiere el perro, golazo, gol. San Lorenzo de Almagro liquida el partido el perro Javier Alejandro Arbarello. San Lorenzo de Almagro vuelve a sacarle un punto a Gimnasia y Esgrima La Plata. Mas time grande na fila é time grande na fila e as coisas não se desenham de forma tão fácil, né? O Toro Flores do Vélez, rodada 17, marca o gol da vitória diante do San Lorenzo. San Lorenzo perdia seu jogo na rodada 17 e o Ginásia com 3 gols de pênalti. O primeiro, um absurdo, né? Nada. Vencia, virava líder, faltando 2 partidas para o fim. O Ginásia estava às 2 vitórias, né? Faltava a rodada 18, faltava a rodada 19. Ele estava 2 vitórias sobre Ferrocarril e Independiente da Taça. E o San Lorenzo novamente se via naquele fantasma da fila, naquela tragédia de pensar, não é possível que, líder na rodada 17, a gente vai deixar a taça escapar. Os dois times ganharam na penúltima rodada. O Ginásia, de novo no finalzinho, era uma campanha de gols no finalzinho, e na rodada final, o Ginásia terminou então, chegou na rodada final, 1 ponto na frente, e jogando em casa. O San Lorenzo, 1 ponto atrás, tinha que jogar fora. Foi a Rosário enfrentar o Rosário Central. O técnico Bambino do San Lorenzo foi à TV, né, falou na entrevista para a televisão o seguinte, abrindo aspas, esse clube foi para a Série B e se sacrificou para voltar. Esse clube ficou sem estádio e agora tem um. E eu peço agora que todos tenham fé e sonhem. Quero que 30 mil dos nossos torcedores vão até Rosário com alegria, em família, e se der, ótimo, deu. Se não der, não deu. E ele acabou realmente entusiasmando o torcedor. Rosário Central e São Lourenço têm torcidas amigas, então a viagem assim foi mais tranquila. O Rosário Central cedeu um espaço grande do seu estádio para a torcida adversária, e foi isso que aconteceu. A torcida do São Lourenço colocou o pé na estrada e colou em peso em Rosário. São nervosíssimas as imagens do estádio do Rosário Central nesse dia, tomado pela torcida visitante. O Diego Dias, atacante do Platense, hoje apresentador de TV, fingiu lesão, desfalcou seu time e viajou para Rosário para ver o São Lourenço jogar, o seu time do coração. Uma comoção, uma loucura, né? Em torno da possibilidade do título. O próprio time chegou atrasado no estádio,
tantos eram os carros na estrada, as ruas, né, tomadas, né, todo mundo colando de Buenos Aires rumo a Rosário. Passé, Arévalo, Manussovic, Ruggeri, Escudeiro, Galeto, Monserrat, Neto, Silas, Arbarello e Biagio. 30 mil corvos na arquibancada. O time da casa tinha... Pato Abondanzieri no gol? Ele mesmo, Pato Abondanzieri. Que meu velho amigo Diogo, lá na rua Marcelino Agostini Fabrini, em São Bernardo do Campo, gostava de falar Adandanzieri. Eu nunca entendi porquê, mas ele chamava o Pato de Adandanzieri. Pra ser mais legal com o Ginásio, venceu um campeonato em 29, antes do profissionalismo. Tá lá, essa taça existe, foi vencida. E em janeiro de 94, portanto um ano antes aqui, levou a taça do centenário da AFA. Uma competição que divide opiniões no país. É claro que se você perguntar para um torcedor do Ginásio, aquele campeonato foi importante, mas foi um campeonato meio amistoso, uma taça de leite, digamos assim. Muito time, o calendário espaçado, não pegou, sabe? Não pegou. Para muita gente não pegou, era um campeonato intermediário ali. Só que o Ginásio venceu e considera muito essa taça. O Ginásio que tinha os irmãos Schelotto como jogadores mais conhecidos, né? Os irmãos Schelotto. Eu não sei quem foi o melhor, mas era o 7, né? O 7 me incomodava, é o Gustavo, né? Acho que é isso. Na escalação, o Ginásio tinha o zagueiro Sanguinetti, o matador Labório, que era um atacante trabalhador, entre outros tipos não muito estelares. O São Lourenço jogou bem, teve chances claras, teve zagueiro Rosarino tirando bola em cima da linha, teve Pato Abondanzieri defendendo duas bolas bem difíceis, mas o gol não saía, e perto do intervalo, no jogo paralelo em La Plata, gol do Independiente. Então, radinho de pilha ligado, os torcedores do São Lourenço explodem na arquibancada, aquele placar estava bastando para o time levar o título, graças à derrota no jogo de lá. Vamos ouvir o gol do Independiente e a festa em Rosário na transmissão do jogo do San Lorenzo. Ya va a controlar para el Lobo, do paso que casi se mata con Alonso, mirá lo que hicieron, aquí está Caña, Penayo levanta y pide, Mazzoni llega, gol, para Independiente, Javier Gustavo Mazzoni en 44 minutos de este primer tiempo. Con este resultado, el campeón del clausura es San Lorenzo de Almagro. Y ahora ha salido del susto Rosario Central, la euforia de la gente, la euforia del público que había gritado primero un gol de Independiente que no había sido y que ahora sí festeja. San Lorenzo com este empate está ganando. No segundo tempo das partidas, pênalti em Diablo Monserrat aos 12, é pênalti para o San Lorenzo. Agora vem a taça, né? Só que o Neto, que batia bem na bola, tinha uma porrada, deu embaixo da bola. É ruim, né? Quando você pega embaixo da bola, ela foi na lua. Foi na lua, o San Lorenzo desperdiçou o pênalti, deu aquele gelo na torcida, né? Mais um pouco de sofrimento, o gol confirmaria o título, só que o San Lorenzo acabou tendo que ficar pendurado no placar até o finzinho. Em La Plata, o Ginásio estava perdendo os seus gols, estava jogando tudo que podia, tudo em cima, todo no ataque. Também perdeu uns gols debaixo da trave, de frente pro gol. Perdeu todo tipo de gol que não pode perder numa decisão. Isso custou a taça. E, no fim das contas, em Rosário, escanteio batido pelo Silas. Gol de Gadiego Gonzalez de cabeça, 1-0. Técnico chorando antes do apito final. Torcida invadindo o campo antes do apito final. O jejum está encerrado. Sobe som pro fim do jogo. San Lorenzo campeão. ¿Lo dio por terminado, Rusio? Qué cosa de locos esto, ¿eh? El Bambino logró el sueño de su vida. No le falta más nada con este título. Señoras y señores,
Acaba de ganar Independiente, acaba de perder Gimnasia. San Lorenzo de Almagro se clasifica campeón del torneo Clausura. Muito grande, né, a participação do Silas, é ele, portanto, que bate o escanteio. O Gonzalez fez 8 gols no campeonato. O gol do título é o mais lembrado, mas teve outro muito importante na rodada 6 contra o Belgrano. O pai dele tinha morrido, uma situação em que ele resolveu ir para o jogo mesmo assim, entrou no segundo tempo da partida e marcou o gol da vitória aos 41 do segundo tempo, um momento bem representativo da campanha. São Lourenço campeão de 95, Ruggeri, Pampa, Montserrat, claro, o Silas, todo mundo saindo consagrado da campanha e vaga na Libertadores de 96 garantida. Na festa, destaque para a figura, não, é sério isso aqui? James Schick, embaixador dos Estados Unidos na Argentina, que tal qual Papa Francisco virou fanático pelo clube. Ele foi de Buenos Aires até Rosário de limusine governamental. Eu não acredito no negócio desse. Com uma bandeira dos Estados Unidos e outra do clube como é que chama? A bandeirinha pendurada ali na frente do carro, é isso mesmo? É isso, a bandeirinha diplomática ali. E o zagueiro Colotini, que era um pré-adolescente na época, conta também a história que estava lá no estádio torcendo. Título muito famoso, muito marcante, né? Muito importante para a história do São Lourenço e para todos esses torcedores ilustres, claro. Antes da gente falar de 96, Paulão, o último ano do Silas no clube, lembrar sobre histórias paralelas do Silas, né? Ele era um jogador símbolo do que se convencionou chamar de Atletas de Cristo, que era esse mesmo, né? O nome do grupo, né? Era uma célula grande de jogadores católicos que se reuniam sempre e discutiam. Foi no fim da década de 70, né, que os Atletas de Cristo passaram a existir de maneira organizada e discutiam alguma coisa religiosa, enfim, falavam sobre a palavra da Bíblia e se ajudavam, né? Os Atletas de Cristo tinham um pacto de colaboração que, em alguns casos, para alguns, significou a famosa perda de muito vestiário por parte de treinadores, mas esse é um outro caso, né? Inclusive o Silas dizem que dos Atletas de Cristo era um dos líderes, né? Justamente porque tinha boas práticas ali, realmente usava a organização para bater um papo, para abrir a cabeça, enfim, era um cara do bem ali pro projeto Atletas de Cristo. Junto do hondurenho Eduardo Bennett, que inclusive reza a lenda que ele chegou para jogar no São Lourenço atrasado, e do aeroporto ele foi direto pro treino com mala e cuia. E não chegou a jogar muito não, o hondurenho pelo clube, mas o Silas foi um dos precursores desse movimento na Argentina, um movimento que inclusive cresceu bastante naquele país e chegou a ter até um programa de televisão chamado La Gran Jugada, um programa 3 vezes por semana sobre Atletas de Cristo, né, organizado por eles e apresentado pelo próprio Silas. Olha como ele acabou ficando. O cara ficou grande na Argentina, ficou meninão, na TV, entrevistando pessoas, era um programa com entrevistas e matérias, ele devia ser meio que Otávio Mesquita dos Atletas de Cristo ali, um ponto de penetração importante do Silas no imagético, no imaginário ali do futebol daquele país. O Silas então aparecia na TV argentina e também em curiosas pontas no programa Ritmo de la Noche. O Silas era... essa aqui foi boa. O Silas era um Ivolanda ali no programa. Atuou em algumas pegadinhas, naqueles quadros que muitas vezes, ainda bem, envelhecem muito mal, né? Nem sempre de bom gosto. Esse programa era tipo um Domingo Legal aí, uma coisa, um pastelão popularesco aí, pra ser bem popular e pra juntar a família na frente da televisão. Era apresentado pelo Marcelo Tinelli, que viria a ser presidente do São Lourenço e que era também a pessoa pública mais importante agora, nesse momento de processo do clube de voltar ao bairro de Boedo, figura
figuraça mesmo, figura importante ali do contexto do clube. Ele simplesmente contratou o meia do seu time de coração para fazer a pegadinha. É assim, só melhora. Só melhora, só melhora. Cara, eu queria ver o Silas entrar no supermercado, né? Gritar, é um assalto, aí as pessoas tomam um susto, aí ele mostra o preço dessa Coca-Cola aqui, é um assalto. Ou chegar na banca de jornal e falar, eu queria uma revista, e aí vem o segurança e revista o cara, né? E o segurança é o Silas, né? Que coisa, hein, Silão? Que coisa, Silão na TV argentina. 96, Pauleta. 1996, o Silas de camisa 10 virou camisa 8. Porque o Pipo Gorosito, ídolo do clube, cracaço, voltou pro São Lourenço, já voltou pegando a 10. Tirando onda de campeão estava o clube, trouxe um ídolo, trouxe um jogador querido pela torcida. Tava leve, né? O ambiente em 96 estava leve pro clube. Alguns ídolos em campo, o Gorosito, que inclusive estava voltando do Japão, né? O Gorosito pegou aquela barca, né? A barca do futebol japonês, a J-League, a barca do Zico. Jogou no Yokohama Marinos, apanhou muito do Yokohama Flugels, Dizinho, César Sampaio, Valber, Evair, né? Quem mais tinha no Yokohama Marinos, Pauleta? Você vai lembrar? Ah, aí você me pegou pesado. Eu era Flugels, né? Eu tinha a camisa do Flugels. Sim. Eu fui tinha o Baldivieso. De quem? Baldivieso, da Bolívia. Ah, boa. Eu fui com a minha camisa do Parmeira na barraquinha do Ademir, que era uma barraquinha de camisa pirata, e ele falou, pô, eu tô com a Duzinho, hein? Eu tô com a Duzinho. E era a camisa do Yokohama Flugels. Camisa de time nacional, R$5, internacional, R$7, o que é um absurdo, né? Porque a confecção dá na mesma, né? Mas foi lá agradecer minha mãe por não ter chiado, né? Afinal, eram R$2 a mais. Então o Gorosito voltou do Japão e na frente do Gorosito e do Silas tinha um menino chegando, né? Um menino aparecendo pro futebol, o Louco Abreu, que na época era só Abreu. E era careca, menino de tudo, no ataque ali, desengonçado, tava nesse time. Aproveitando o Louco Abreu, te deixo uma pergunta aqui pra você refletir. Pra que serve a cavadinha, né? Pra que serve bater um pênalti de cavadinha, né? Eu fiquei pensando nisso outro dia. Pra que serve bater de cavadinha? É uma boa pergunta. Silas e Gorosito jogaram juntos pela primeira vez na 9ª rodada, contra o Colón de Santa Fé. Eles ficaram juntos por 26 minutos em La Cancha. Era o começo de uma relação até que legal. Dois caras que acabaram se entendendo bem, era uma disputa por posição cortês. Eles não brigaram pelo holofote daquele jeitão, digamos assim, Edmundo versus Edilson, assim, não era tão quem vai ser o dono do time, né? Exato. O São Lourenço não bateu o campeão, aliás, longe disso, ficou em 19º, se não fosse o sistema de promédio, né, seria rebaixado, mas conseguiu algumas coisas, alguns jogos marcantes no ano, e a torcida estava de boa, né? A torcida não chiou com o 19º. O Silas acabou jogando um pouco mais aberto, deslocado um pouco mais para a ponta. O Gorosito era o camisa 10, jogava centralizado ali numa posição de meia 10 mais clássica. E isso respondia uma certa pergunta da imprensa, uma pergunta que era previsível, que rolava muito, que era: será que dá para os dois jogarem juntos? Os caras bons de bola sempre podem e devem jogar juntos. Nesse primeiro jogo deles juntos, o Silas começou no banco e estava tudo bem, mas claro, esperando que aquilo mudasse rapidamente. É óbvio que o Silas queria jogar e tudo acabou de fato mudando. Reforçou ali a marcação do time, deu um jeito de encaixar os dois juntos. Dois caras que querem a bola no pé, né? Os dois com essa característica, mas que no fim das contas não são caras que marcam muito. Então os volantes tinham que trabalhar dobrado, mas era um esforço, era um problema que surgiu ali e não tinha como deixar os caras de fora. Ambos tinham que, de alguma forma, estar em campo. No segundo semestre de 96, o desempenho foi um pouquinho melhor. O São Lourenço ficou em 7º
E na Copa Libertadores parou nas quartas de final. Foi batido pelo River Plate, que era um time fortíssimo, seria campeão, inclusive, daquela competição. Caiu para o campeão, perdeu na ida, esse foi o pecado, perdeu em casa. A volta no campo do São Lourenço até foi um empate, tudo certo. O problema foi perder na ida. Para ter uma ideia, o River Plate tinha o Burgos no gol, tinha o Ayala na zaga, Rivarola, tinha o Sorin, tinha o Astrada, o Almeida, o Hernan Crespo, o Marcelo Galhardo, o Enzo Francescoli. Era um time espetacular, treinado pelo Ramon Dias. Não deu, não rolou. E aí vem a mentira, né, Paulo, que a gente falou no começo que acabava em 96, mas não. Teve 97 também, teve uma The Last Dance do Silas em 97 pelo clube. 97, o jogo do gol que a gente citou lá atrás, um 4-0 inesquecível em casa contra o Boca de Diego Maradona, gols de Gorosito, um gol antológico do Silas e uma jornada que faz parte até de uma certa mitologia do futebol argentino, muito marcante essa goleada para quem viveu a época e para quem curte dar uma olhada em jogo velho lá da Argentina. O São Lourenço ficou em 5º lugar naquele campeonato. E o curioso desse 4-0 é que o Boca perdeu uns gols absurdos e um tal Riquelme, jovenzinho, fez uma série de jogadas muito bonitas. No fim das contas, o 4-0 não traduz exatamente o que foi o jogo. Teve coisa boa do lado do Boca também. E marcante, né? Ter Diego e ter Riquelme em campo. Olha, Paulo, esse jogo é um daqueles jogos clássicos do Fernando Toro, nosso amigo, né? Fernando Toro já me mostrou esse jogo mais de uma vez. Tem muita coisa acontecendo nesse jogo. Meu aliado, o Fernando Toro vieram me dizer que tem Instagram, né? É um choque, né? O Fernando Toro tá no Instagram. O Fernando Toro é o cara que ganhou do Google, né? Ele é o nosso Belchior possível aqui. Mas se ele quer fazer o Instagram, tá tudo certo, né? Eu acho que também tá tudo certo. Ele tá com uma filha linda, a Marília, pequenininha. A gente pode mudar de vida, né? Opa! Acho que não tem problema a gente mudar de vida e fazer o que algumas pessoas chamam de cuspir pra cima, cai na testa, né? Falava tão mal e agora tem. Fazia tão pouco caso e agora gosta. Amigo, tem muita canção que a gente achava ruim e hoje a gente precisa subiar na rua a melodia para não cair duro, certo? Então, um beijo pro Fernando Toro. Curta o Instagram, curta tua filha, Fernando Toro, não é problema nenhum. Fiquei emocionado, na verdade, de ver o Fernando Toro lidando bem com uma ferramenta tecnológica super opressiva e tudo mais. Tem problema nenhum, Torito. Um beijo para toda a família Toro, que agora está reforçada da pequena Marília. Certo ou errado, Paulo Júnior? Vamos pro gol do Silas? Vamos pro gol do Silas. Esperando el centro, no le da precisión al remate, le termina pegando casi con el tobillo, por eso se va afuera. Firme ahora el lateral de Boca. Aquí está Vivas. La perdió con el Pipo Gorosito. Biagio no puede traverso, viene para Abreu, el toque para Zapata, está solito Biagio para el tercero, viene el centro pasado, está Abreu que la quiere bajar, Sila que le va a entrar, entrale, Sila, golazo, gol, la pusiste, negro. San Lorenzo 3, Boca 0. Banco de Galicia, el beneficio primero usted. Um gol antológico, uma partida antológica. Em 2 de outubro daquele ano, de 97, acaba a história. O São Lourenço enfrenta o Newell's, o jogo termina 2-2, é o último jogo do Silas pelo clube. Pacete, Túzio, Fernando, Lusenhoff e Manuzovic. Galeto, Zapata, Silas Gorosito, Biagio e Coria. 105 jogos ao todo, um fim de jejum, né, uma taça levantada, 25 gols, incontáveis assistências e um resto da vida tendo que afirmar
que o San Lorenzo foi o lugar onde ele jogou o melhor futebol. Ele sempre fala isso. O San Lorenzo foi o time que teve o melhor Silas. E eu não duvido disso. Em 4 de dezembro daquele ano de 97, ele comunicou à imprensa que não jogaria mais pelo clube. Estava chateado porque o treinador vinha deixando ele no banco de reservas e, na opinião do Silas, de forma exagerada, jogando com o Gorosito e outros atacantes na formação titular. Ele viria então para o São Paulo e o San Lorenzo também perderia outra peça importante, o Ruggeri, que também estava partindo para o estrangeiro. Eram 2 perdas importantes de uma só vez, mas acabava a aventura argentina do Silas, que voltaria a jogar aqui no futebol brasileiro. Pauleta, vamos fazer um botão pro botão aqui, rapidinho, lembrar a velha série? Feito! A gente terminava, né? A gente terminava sempre com botão pro botão. Uma época a gente acabou abandonando essa brincadeira. Eu fiz uma gracinha aqui só pra gente lembrar aqui os campeões com o Silas, os campeões com o San Lorenzo. O Pacete, o goleiro, que tomou só 12 gols nas 19 partidas da campanha. Esse botão pro botão é meio que fim levou, né? Hoje trabalha na categoria de base do River Plate. Rolando Escudeiro, Rolly, pequeno Rolly, lateral. O Rolly passando. Hoje trabalha, tá muito bom isso aqui. Hoje o lateral daquele time trabalha na Secretaria de Esportes de Sarmiento e, pelo que a gente pesquisou à distância, claro, né, uma pesquisa in loco seria mais apropriada, ele tem muito carinho pelas quadras públicas, pelo gradeado, pela mureta das pequenas canchas lá na cidade em que ele toca o barco. Oscar Arévalo, zagueiro, veio do Deportivo Italiano, jogou quase a campanha inteira, só ficou fora de uma partida e depois de 95 jogou por equipes menores. Tipo Deportivo Italiano, né? O San Lorenzo foi o seu grande clube, se aposentou em 2006 no modesto Newbery, que, enfim, não vai ser nunca a história aqui no meu time de botão. O Ruggeri é campeão do mundo em 86, ex-Boca, ex-River, líder em campo, jogador grande, mas que como técnico não teve o mesmo brilho dos tempos de jogador, virou comentarista na TV. Mais fácil, né? Opa. Como fala o Muricy, aqui eu não perco nunca. Aqui eu não perco nunca. Ruggeri, era mais ou menos o Ruggeri também. Manuzovic, El Russo, lateralzinho, tinha acabado de chegar no clube, já chegou batendo campeão. Era raçudo, era muito aguerrido, a torcida gostava dele. Hoje tem um restaurante. Não consegui pegar em que cidade, tá, Paulo? Se você quiser comer no restaurante. Nem a cozinha? Não consegui ver se ele se ele vende o Mauro Naves. Se ele vende a omelete Mauro Naves, um Temaki Silas, né? Se ele tem lá uma graça. Temaki Silas, E o Manuzovic também é o famoso periodista. É um wannabe tostão, escreve sobre futebol em publicações daquele país. O Montserrat El Diablo, depois do San Lorenzo jogou no River Plate, parou em 2005, aos 38 anos. Hoje joga no time de Master do San Lorenzo, que é a melhor aposentadoria possível, né? Dá seus tapa por aí. E tem, claro, um salão de festas infantis, tem um carinho muito grande com o momento, né? A marcação da vida, os aniversários das crianças. É um assunto de militância de El Diablo. O Galeto, que é o El Conde, era um volantão confiável, muito elegante, era comparado ao Redondo pelos torcedores mais emocionados em Vidiaflores, e hoje joga futebol amador. É um cara que partiu meteu o Gilmar Fubá, que foi jogar no Ajax lá, né? Joga bola amadora, tá longe do futebol profissional e tá feliz assim. Neto começou no time do Argentinos Júnior, depois jogou no San Lorenzo, chegava mais no ataque, batia bem, batia forte na bola, parou em 2008, é outro que seguiu trabalhando com futebol, chegou a dar um gás na categoria de base do próprio San Lorenzo. Paulo Silas, treina quem hoje, hein? Essa pergunta, viu, Paulo, a gente coloca porque a gente está gravando aqui em novembro de 2020. Mas essa pergunta fica para quando você quiser ouvir, porque o futebol brasileiro tá tão doido
que a resposta de hoje não é a mesma de janeiro, que não é a mesma de maio, que não é a mesma de outubro, né? O Silas... No Silas não, né? Quase ninguém consegue trabalhar no Brasil hoje por 2 anos no mesmo time. Então, em que time treina o Silas? O último trabalho do Silas foi pelo São Bento. Pelo menos o último time que eu me recordo de vê-lo, né? Foi treinando o São Bento. Agora não sei aonde vai parar, aonde está nesse momento não da gravação, mas no momento em que você nos ouve, que clube Paulo Silas, treinador Paulo Silas do Prado Ferreira, trabalha. Arbarello parou em 2002, em 2003 ingressou no quê? Na política de Balesteiros, o seu lugar natal, entrou no conselho comunitário, é um militante das causas sociais, o nosso ex-atacante. Não foi pras cabeças não quis ser deputado não, é um cara que cuida de pequenas questões de Balesteiros. E Balesteiros deve ter muitas pequenas questões para ser resolvida, periferia que é. E por fim, El Pampa Biagio. Pegou o Huracan e pegou, parece que é vírus, né? Jogou no Huracan e no Independiente na carreira, além do São Lourenço, e também jogou pelo Boca Juniors. Veio do Danúbio, no Uruguai, e veja você, Paulo, ele virou técnico, chegou inclusive a treinar o São Lourenço, e na data dessa gravação, novembro de 2020, ele treina o Chacarita Júnior, o Chacarita de El Pampa Biagio. Quem sabe um dia a gente conta aqui, chama o Matias Pinto e conta o que virou, né, o Chacarita do Pampa, que, enfim, chegou naquela história, chegou no clube, veio a pandemia, ele já está quase 1 ano no cargo, mas ainda não conseguiu trampar. Espero que vá tudo bem com a carreira de Pampa Biagio. Estamos conversados, Paulo Sérgio da Silva Júnior? Estamos conversados. Eu vi o Silas jogar só no finalzinho da carreira, no Paulistão. Me lembro de um jogo de manhã, né, quando tinha lá os jogos matinais do Paulistão. Não sei se é um Paulistão pelo Rio Branco ou pelo Ituano, ali por 2001, por aí. Ele encerra na Inter de Limeira, né? Mas eu lembro alguma coisinha dessa reta final. Ele de um dezão, bem dezão, clássico mesmo, né? O Silas é de 65, então nessa época ele já estava com seus 36, coisa do tipo. E ele fez ali alguns campeonatos paulistas, né? Já do dezão mesmo, veterano, jogando em time do interior. E claro, com muita categoria, muita capacidade técnica para pegar na bola. São Paulo, Sporting, Central Espanhol, Cesena, Sampdoria, Inter, Vasco, Caxiua, Rei, Sol São Lourenço, São Paulo, Quioto, Purpoçanga, Atlético Paranaense, Rio Branco, Ituano, América Mineiro, Portuguesa, Inter de Limeira. Treinou Paraná, Atlético Mineiro, Fortaleza, Avaí, Grêmio, Flamengo, Avaí de novo, Al-Arabi, Al-Garrafa, Náutico, América Mineiro, Portuguesa, Ceará, Avaí, Novo Horizontino, Red Bull, Brasil, Atlético Tubarão e São Bento está sem clube no momento. Pablito, legal. Eu quero que você mande um abraço para o nosso amigo ouvinte que sugeriu esse tema e a gente prontamente atendeu para provar para as pessoas que o que elas pedem para a gente ouve e eventualmente a gente faz igual, porque tem ideia que é ruim, é importante, a gente não pode negar, tem ideia que não vira e tem ideia que vira, mas a gente às vezes já acabou de fazer alguma coisa parecida, acabou de falar do mesmo time, aí a gente guarda um pouco. O São Lourenço do Silas valia demais ser contado. É o Vitor, né, Paulo? Pois é o Vitor. Agradecer quem manda aí as sugestões. A gente vai fechar esse ano só com sugestões enviadas. São Lourenço do Silas foi essa primeira e tocamos aí mais um ou outro antes das cortinas de 2020 se fecharem e a gente voltar no ano que vem. Então, agradeço quem faz questão de dar um pitaco e mandar a sugestão lá pra gente. Valeu demais, gente. Até a próxima. Valeu!